где нас так ждали, где на семи ветрах один мотив в сердцах. Через тернии прямо к звездам, выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Nessa semana, nós presenciamos, não sei quantos acompanharam, a frase ou a coletiva de imprensa dada pelo jogador Casemiro, da seleção brasileira, que foi no dia 29 de junho. Né? E ele disse a seguinte frase: quando uma equipe ganha, ela fica para a história. Passaram 60 anos e eles são lembrados até hoje. É o que a gente quer fazer, vencer e ficar na história. Essa frase foi dita pelo Casemiro na sexta-feira, dia 29, por ocasião das comemorações ou da lembrança de 60 anos da primeira conquista do Brasil em 1958, quando o Brasil lá na Suécia ganhou o seu primeiro Mundial. Então nós percebemos aqui no Casemiro essa reflexão de que aqueles que ficam para a história, aqueles que ganham, aqueles que conseguem conquistar. É interessante essa reflexão porque nós também temos isso. E eu quero iniciar a pregação de hoje, além dessa frase do Casemiro, com um trecho de uma palestra do Mário Sérgio Cortella a respeito da sua obra, do seu livro chamado Qual é a Sua Obra, numa palestra que ele proferiu em Campinas. Vamos ver um trecho desta reflexão dele. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente que é mais ou menos. Que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria. Gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede. Mais ou menos. Mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político. Mais ou menos. Sabe gente morna? Que não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que está o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que tá? Não sei, vamos ver. Falta pouco para eu aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Gente que é morna na cidade, morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. É morna na religião. Conheço gente, por exemplo, que vai a um culto ou a uma missa.
Um dos meus sobrinhos é pastor presbiteriano aqui em Campinas, e às vezes a gente brinca, né, sobre isso, curiosamente, porque tem gente que vai a um culto ou a uma missa e escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tem. Se eu vou à missa das 10, naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho, então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo-poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Atenção, Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando ela é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é, se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite após beber um pouco. Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal porque não está ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo, que é letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Muito bem. Bom, palestra que você pode encontrar no YouTube. Com base nessas duas introduções, eu quero ler o texto bíblico para a reflexão de hoje, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículos de 6 a 16, que diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ele continua: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes que segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que persevera a vida de todas as coisas, preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Nós estamos refletindo sobre legado, e depois de tudo que nós já vimos agora,
a questão que nós precisamos tratar é quais são os problemas na busca pelo legado, quais são as confusões que nós encontramos nesse caminho. E é importante nós já partirmos para isso, porque certamente você já está pensando qual é o legado da sua vida. O que é que você está construindo de forma que as pessoas não vão se esquecer de você. Pegando um pouquinho o gancho do que o Mário Sérgio Cortella falou, morrer é esquecer. E se você não for, de alguma forma, alguém que contribua com o legado, você com a sua morte deixará de existir. O que você tem construído como legado? Agora, existem alguns problemas nessa nossa busca por um legado, e é isso que eu gostaria de tratar aqui. A primeira questão que nós vamos observar, que o próprio texto de Paulo a Timóteo nos auxilia a perceber, é que há em todos nós um desejo pela materialização da eternidade. Vou explicar isso melhor. Paulo vai dizer o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, mas nós, em geral, nós temos uma vontade imensa dentro de nós de transformar aquilo que nós percebemos. Nem sempre nós damos o nome de eternidade, mas que nós percebemos em nós, que queremos que seja transferido para algo que dure para sempre. Nós queremos transformar essas coisas em algo material, algo palpável, algo que fique sólido. Por exemplo, construir um grande prédio numa parte importante da cidade, que fique como um monumento histórico, que mesmo quando eu faleça lá, fique a memória, a lembrança, de que eu existi, e aí assim as novas gerações poderão saber que um dia ali passou alguém importante. Muitas vezes nós, talvez não nessa dimensão de querer um monumento ou um prédio na cidade, mas em outras coisas queremos acumular esse nosso sentido de para sempre em algo que seja visível, palpável. Nós muitas vezes lidamos dessa forma com patrimônio. Nós gostamos e pensamos muitas vezes em deixar um patrimônio para os nossos filhos, para que aquilo que nós produzimos ao longo da vida, depois de nós morrermos, sirva para cuidar daqueles que nós amamos. Quem não pensa nisso? Quem não pensa nessa materialização disso que nós poderíamos dizer para sempre? Esse componente para sempre está dentro de mim e de você. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para sermos eternos. Ele nos criou para não termos um fim. Mas teve um problema lá no começo, e a palavra vai nos dizer isso na linguagem dela, que com a queda foi preciso que Deus estabelecesse um limite à vida. Mas a essência humana anseia por isso que é eterno. Nós queremos relacionamentos para sempre. Nós queremos que o nosso legado seja para sempre. E Paulo vai alertar Timóteo, seu mentoriado, Paulo é mentor de Timóteo, de que nós devemos considerar que nós não trazemos nada para esse mundo, e desse mundo nós não levaremos nada também. Que nós deveríamos considerar a nossa vida como um certo desapego àquilo que nós poderíamos materializar. Aqui é um grande problema no nosso caminho, porque o que acaba acontecendo nas confusões que nós construímos o nosso legado é dedicarmos tempo para essa materialização e perdemos o essencial. Cuidado! O que é que você tem materializado? Será que isso não está roubando a essência do legado que você poderia construir? Nós vamos continuar, a gente vai somando aqui as reflexões. Em segundo lugar, Paulo vai alertar Timóteo também, e consequentemente a todos nós, que há um desejo de nós termos e conseguirmos realizar, ou seja, obter aquilo que nós desejamos. Paulo diz o seguinte no versículo 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Nós temos muitos desejos, é isso que Paulo vai tratar aqui. E ele vai
colocar para nós o que seria um tipo de vida desinteressante nos dias de hoje. Uma vida que se contenta com o que comer e com o que se vestir. Quem de nós tem trabalhado por isso? Quem de nós tem se esforçado para ter apenas o que vestir e o que comer? Eu lembro, ainda na minha infância, de ver algumas senhoras da igreja onde eu fui ali criado, né? E eu observava que não havia uma exuberância ou um desfrute de coisas em abundância. De fato, eu vi aquelas senhoras que eram exemplos para nós da vida cristã, que tinham de fato o que comer e eram comidas simples, e tinham o que vestir e eram vestimentas simples, e moravam em casas simples, mas eram possuidoras de uma paz, de uma alegria de vida, de um contentamento que nos dias de hoje tem sido raro encontrar na vida de alguns, ou na maior parte da sociedade. Aquela alegria de poder sentar à mesa e tomar um café da tarde, e se contentar com o café e o bolo de fubá que está sobre a mesa. E ver a alegria não nas coisas, mas no Deus que criou tudo. Como nós temos invertido, por conta do desejo de ter, invertido a essência das coisas. Lutamos para ter muito, para quem sabe que com muito a gente possa ter algum tempo com as pessoas que nós amamos. Perdemos a vida, deixamos os dias passarem, as horas importantes, ao invés de estarmos com quem nós amamos, passamos tempo no trabalho, horas e horas, e mais do que a hora de contrato de trabalho, trabalhamos 10, 12, 16 horas. E as pessoas que nós amamos, que nós poderíamos estar com elas, ficam de lado. Há um perigo aqui, são problemas quanto ao nosso legado. Se tem uma coisa que eu achei também interessante na fala do Mário Sérgio Cortella, foi quando ele disse que conhecimento e afeto são coisas que se perdem se nós não compartilharmos. Nessa mesma palestra, um pouco mais adiante, ele vai compartilhar da fala das pessoas que estão em estado terminal nos hospitais. E que quando elas têm a oportunidade de falar com o médico, me dê mais um dia de vida, me dê mais 2 dias de vida. Nunca o motivo é, me dê mais 2 dias de vida porque eu preciso terminar meu projeto. Porque tem algo lá do trabalho que eu preciso fazer, vou correr lá responder um e-mail. Mas sempre me dá mais 2 dias de vida para eu ver meu filho e pedir perdão por eu ter ficado distante dele. Me dá mais um dia de vida para eu me reconciliar com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, e dizer que eles são importantes. Por conta da nossa ambição de querer ter muito, perdemos o essencial. E Paulo está instruindo o coração de Timóteo para que ele seja como um homem de Deus, que se contente com o que tem de comer e de vestir. Pense se você tivesse esse contentamento, se a sua vida estivesse baseada em ter o que comer e o que vestir, o que você estaria fazendo hoje? A vida humana precisa de poucas coisas para sobreviver. Somos nós que entramos numa ilusão de que precisamos de muito. Se você tivesse uma vida baseada em ter o que comer e o que vestir, o que você estaria fazendo hoje? E mais, mas com contentamento, ou seja, alegre por isso. O que você faria hoje? Onde você criaria seus filhos? Com o que você se envolveria? Paulo está alertando a Timóteo sobre isso, que o homem de Deus se contenta com essas coisas. Ainda, Paulo vai dizer sobre um outro problema que nós temos quando nós vamos considerar a construção de um legado. Um desejo por uma divindade que nos obedeça. Você já percebeu que o amor ao dinheiro é, na verdade, uma vontade de poder dizer algo muito poderoso: faça isso, e ele vai e faz.
Não é por isso que nós queremos muito dinheiro, porque o dinheiro pode comprar quase tudo. Todas as pessoas aceitam dinheiro como troca, seja para um serviço, para um produto. Quantas coisas nós não faríamos se tivéssemos muito dinheiro? E Paulo está alertando que o amor a uma divindade que te obedece, ou seja, quando você possui dinheiro, ela obedece você. É isso que nós desejamos. E nós invertemos, porque nós não queremos um Deus sobre a nossa vida. E Paulo está falando, há um problema na construção de um legado quando nós amamos uma divindade que pode nos obedecer. E ele fala, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Mas, se por um lado Paulo está falando de 3 problemas, pelo menos nós podemos classificar como 3, o que será que ele traz como graça sobre ou para todos nós? Paulo vai dizer que a nossa busca por um legado, e ele está transmitindo isso a Timóteo, deve ser marcado pelo amor, pelo caminho do amor. E olha o que diz Paulo então a Timóteo. Deus, antes disso, só algo importante que eu preciso dizer. Deus nos dá a oportunidade de nós participarmos da sua história. Antes de nós pensarmos o que nós podemos viver nesse caminho de amor, nós precisamos entender que Ele nos dá a chance de sim, de nós construirmos um legado. Isso não é feio para Deus. Não é um egoísmo humano que surge aqui dentro. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade de fazermos e participarmos da história. Por isso Ele fala, você pode sim construir um legado. Vem construir isso em mim, na história que eu estou construindo. Venha fazer parte dessa obra. E com base nisso, Paulo então vai dizer a Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus, foge daquelas coisas, das 3 que nós falamos aqui. Foge disso. Antes, ele diz, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé. E se nós fôssemos reduzir isso a uma palavra, nós teríamos que chamar isso de amor. Isso, é só nós lembrarmos um pouco do texto que o próprio Paulo escreveu aos cristãos que estavam na cidade de Corinto, que está registrado no capítulo de número 13 da primeira carta, quando ele diz, o amor é paciente, é benigno, é longânimo. O amor não busca seus próprios interesses, o amor não se exaspera, o amor tudo suporta, tudo crê. É esse amor que Paulo introduz esse texto dizendo, agora passo a mostrar-lhes um caminho sobremodo elevado, um caminho onde nós deveríamos andar, o caminho que deveria ser para nós, o caminho de construção de um legado. Paulo vai dizer então que para Timóteo, tu, ó homem de Deus, você que quer ser um homem de Deus, você que quer ser uma mulher de Deus, você que quer ter uma vida consoante àquilo que é a vontade de Deus para você, você precisa entender que o seu caminho deve ser marcado pelo amor. Um caminho marcado por amor é esse que segue a justiça, que tem a piedade para com os outros, que vive baseado na fé. O amor está presente em tudo isso, a constância, a mansidão são características daqueles que estão construindo um legado. E pense comigo, pessoas que vivem dessa forma são esquecidas pelos outros. Se nós aplicássemos essas virtudes na nossa casa, no nosso trabalho, será que nós faríamos falta quando nós fôssemos embora? Certamente eu vejo o rosto das pessoas que perdem alguém que tinham essas características. Vejo pessoas que choram porque encontravam naquela pessoa exemplo de justiça. As escolhas eram justas, a piedade estava presente, o amor, a constância, a mansidão. Quantas coisas que fazem a diferença e que todo homem e mulher de Deus deveriam viver. Vejam que construção oposta quando nós consideramos essa primeira forma de viver, esse primeiro caminho, comparado aos outros 3
que a tendência nossa humana? O que se constrói quando nós seguimos o amor? Mas Paulo ainda continua na sua explicação para Timóteo, na mentoria que ele oferece a Timóteo sobre como construir um legado. Ele vai dizer que Timóteo deveria tomar posse da vida eterna. Olha que interessante. A grande ferramenta de coaching que Paulo está usando para Timóteo. Sentado com Timóteo, através dessa carta, Paulo está dizendo, olha, você deve focar no amor em primeiro lugar. Ame com mansidão, com piedade, com constância, com justiça. Em segundo lugar, ele usa essa expressão, tome posse da vida eterna. Ou seja, internalize em você de que em Cristo a sua vida não se findará com a sua morte física. Compreenda que a sua vida não terminará aqui, mas ela estará junto do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Compreenda que existem maravilhas que te esperam quando você partir daqui. Compreenda que, assim como Jesus, quando tentaram pará-lo, pregaram numa cruz e o tiraram dessa vida, no terceiro dia ele ressuscitou, e Jesus estava querendo com esse sinal, e Deus assim o conduziu, para que afirmasse àqueles que seguem a Jesus que mesmo a pior coisa que pode lhe acontecer, a morte, não será o ponto final da sua vida, mas continuará, assim como em Jesus, nós seremos ressuscitados nele, com ele. Nós devemos trazer para nós, internalizar que a vida que nós temos é uma vida que extrapolou esses limites aqui corpóreos. Por conta da obra de Jesus Cristo. Tome posse da vida eterna. Viva de uma forma que a vida eterna te influencie mais do que a vida terrena. Paulo está instruindo o seu jovem aprendiz como ele deveria construir um legado, dadas as circunstâncias em que estava. E em terceiro lugar, olha que interessante o que Paulo vai dizer então para Timóteo. Ele fala para Timóteo completar a carreira. Ele diz o seguinte, que guardes o mandato. De que forma que ele deveria guardar o mandato? De forma imaculada, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante, eu não coloquei nesse slide, é que Paulo vai, antes de dizer essa frase para ele guardar o mandato, Paulo vai dizer, perante o Deus Todo-Poderoso, perante também Jesus Cristo, que firmou o seu voto perante Pôncio Pilatos. Ou seja, Paulo está chamando como testemunha o Deus Criador de tudo, está trazendo como testemunha o fato de Jesus ter pago o preço, ou seja, não ter voltado atrás quando estava diante daquele que o julgava, que poderia matá-lo. Ele traz essas duas testemunhas e diz para Timóteo, perante eles, não abra mão do chamado que Deus tem para você. Não abra mão do mandato, da causa, do sonho que Deus colocou no seu coração. Qual é o sonho? Qual é o chamado de Deus para você? Paulo está falando para Timóteo, não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. E ele faz isso de uma forma literária, extraordinária, quando ele traz então à memória quem é Deus e quem é Jesus Cristo. E fala, perante eles, Timóteo, perante Deus e aquele que te salvou, Timóteo, não abra mão do chamado, dos sonhos que Deus colocou na sua vida. E sabe o que muitas vezes nós erramos? Nós abrimos mãos dos sonhos que Deus coloca no nosso coração, do chamado dele para nós, do mandato que ele nos colocou para viver nessa vida. E assim como Paulo instruía Timóteo, nos instrui hoje, não abra mão dos sonhos de Deus para você, do que ele quer realizar através da sua vida. Lendo um pouco para preparar esse tema,
estava lendo um livro do Anselmo de Grum, que é um pensador da linha da espiritualidade na Igreja Católica, que esteve no Brasil, acho que há 2 anos atrás, e ele toca de uma forma muito sábia nessa questão dos sonhos, né? O seu livro é Seja Fiel aos Seus Sonhos. Ele vai dizer o seguinte: quando nós lutamos para realizar um sonho, nós enfrentamos muitos obstáculos. Nós enfrentamos mágoas, dores, oposições. E ele diz que muitas pessoas, quando enfrentam essas coisas, desistem dos sonhos. Mas ele, na sabedoria, ele diz: essas dores, sofrimentos e obstáculos aos sonhos deveriam ser lidados por nós, como aquilo que lembra-nos que existe um sonho, e não como aquele que sepulta os sonhos. As dores, as lutas, as adversidades e os obstáculos devem nos servir para nos afirmar: isso só está acontecendo porque existe um sonho. E ele não pode parar, ele não pode morrer quando os obstáculos e as dores vêm diante de você. Continue, lute, porque você faz isso não sozinho, mas diante do Deus Todo-Poderoso. Como nós cantamos na canção composta aqui: quando Deus quer, tudo se faz. Olha quantos exemplos bíblicos. Abraão e Sara, na velhice, foram chamados por Deus para serem líderes de uma grande descendência, pais de uma grande descendência. Quem poderia crer? Mas o Deus Todo-Poderoso fez acontecer. E na velhice deram a luz. Quantas histórias nós vemos de pessoas estéreis, que Deus trouxe a bênção no filho. Quando estava o povo de Israel no deserto, frente ao mar fechado, e o exército se aproximava para exterminá-los, eles então começam a reclamar, e Moisés então vai orar a Deus e fala: Deus, e agora? Nós estamos num lugar hostil, não temos para onde sair. E a resposta de Deus foi: digam que marchem. E eu penso: o que será que pensou Moisés naquele momento? Falou: que marche para onde? Para onde eu vou? Mas à medida que obedeceram ao Senhor e na fé marcharam, o mar se abriu. Quais são os sonhos? Qual o legado que Deus tem trazido para você viver? Qual é o mandato dele para a sua vida? Como ele diz a Timóteo, Paulo diz a Timóteo: guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até que Jesus Cristo venha e coloque a mão no seu peito e fale: pare! Deu, tá bom, estou de volta. Até que isso aconteça, viva o seu legado. Não se esqueça: amor, amor. Em segundo lugar, como Paulo vai instruir a Timóteo: tome posse da vida eterna. A sua vida é maior do que essa vida terrena. E em terceiro, seja absurdamente teimoso com os sonhos que Deus colocou na sua vida, com o legado que Ele quer que você realize. Vejam que interessante, Madre Teresa de Calcutá, grande exemplo para nós de alguém que construiu um legado imaculado. Ela responde a um Senhor que a provoca: o Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Ela respondeu: eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Por aqueles princípios de problemas que nós vimos atrás, ninguém faz isso. Mas por amor, sim. E ela ainda diz: um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente
de amor. Que o amor inunde todas as suas atitudes onde você estiver. Na esfera que Deus te colocou, nos sonhos que Ele tem ministrado no seu coração. E viva de forma amorosa. Em tudo, em todos, em todo o tempo. Construa o legado baseado no amor. Quero concluir com 3 ações que nós podemos ter hoje. Aqui está uma boa competição, já que nós estamos encerrando a nossa série. Competição nossa de cada dia. Decida construir e moldar a sua vida em torno do amor. E não das coisas que o mundo tem dito a você que é certo. A ganância, o lucro, os bens materiais, o amor é divino. Mas construa a sua vida em torno do amor. E segundo, dedique amor a todas as pessoas e a tudo que você faz. E veja seu legado ser construído, dia após dia, marcado pelo amor. Isso é o que faz a diferença, para nós não nos enquadrarmos naquele vídeo do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz: há pessoas mornas e Deus vomitará todas elas, porque elas não são quentes nem frias. Que a nossa vida seja marcada pelo amor, para que quando as pessoas forem pensar em nós, sentir o cheiro que ficou nas nossas roupas, elas se lembrem de como nós fizemos tudo com amor. E por último, renove seu coração. Renove seu coração no Deus que te dá amor abundante e eterno. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na vida, é que aqueles que dão amor aos outros, aqueles que oferecem ao outro algo que as pessoas, o outro não pode retribuir, ou seja, verdadeiramente contribui com amor aquele que não merece, essas pessoas são feridas. E elas constantemente precisam passar pela renovação do coração. É por isso que não dá para ter uma vida oferecendo amor o tempo todo, sem antes ter tempo com aquele que é todo amor, a fonte de todo amor, que é Deus. Nós precisamos nele sermos rejuvenescidos no amor, renovados, fortalecidos, para nós continuarmos a amar. Não se afaste de Deus, não se afaste da brasa, mas nele renove seu coração, sua vida, para você continuar a viver assim. Vamos orar? Quero convidar você a alguns instantes em pé, fazer a sua oração a Deus, em busca de um legado que nós possamos construir assim na nossa vida, no legado que Deus tem permitido que a gente viva. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra tão poderosa, tão viva e tão eficaz, capaz de instruir a nossa mente e nos desafiar a moldar a nossa vida de uma forma que nós não vínhamos pensando. O Senhor é o Deus que nos transforma, é o Deus que nos desafia a uma vida abundante, não uma vida pequena, mesquinha, medíocre. O Senhor nos chama a viver de uma forma que construamos um legado que contribua para a sua história de salvação da humanidade. E esse legado é marcado pelo amor. Portanto, Pai, nós pedimos que o Senhor derrame amor no nosso coração e que da nossa vida transborde amor em tudo que nós fizermos. No trabalho, nos sonhos, na família, com os vizinhos, na sociedade, na política, em todas as áreas da nossa vida, que o que chegue sempre forte seja o amor. Nos ajude, Pai, a abrir mão dos nossos interesses pessoais, quando os nossos interesses pessoais não se confundem com o Teu amor. Nos dê coragem, Senhor, para viver amorosamente, porque nós precisaremos de coragem. Nos dê sonhos também, ó Pai, mandatos sobre o que nós devemos fazer na nossa vida. E que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor quando chegar a hora, da forma como esse mentor de Timóteo fez.
quando na segunda carta escrita a Timóteo, já no fim da sua vida, escreveu: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se aqui nesse texto ele estava instruindo Timóteo os valores disso, no final da sua vida ele entrega o legado, dizendo que sim, ele conseguiu ficar diante de ti, Deus, guardado pela tua graça, entregando uma vida de bom combate, de carreira concluída, de fé viva, vigorosa. Que nós saibamos viver dessa forma em nome de Jesus, Pai. Toque os corações das pessoas que aqui estão. Que nós nos rendamos a Ti, Senhor, para o nosso próprio bem. Nós oramos assim, entregue nas Tuas mãos, hoje e sempre.